Olá, pessoal. Vamos dar início hoje à leitura de um novo livro. Esse livro aqui, Escolhidos para a Riqueza, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob Hendren, publicado pela editora Vida Cristã. Antes da gente iniciar, quero agradecer todos vocês que acompanhou a leitura desse livro inteiro. Tá tudo aí na minha playlist, tá? Há um Deus nos Céus, um belo romance cristão da Loha, publicado também pela editora Vida Cristã. Tá? Além desse livro, tem, ao todo, né, aliás, tem 18 livros já lido completo aí na minha playlist. Vamos iniciar a leitura do 19 hoje. E também tem uma playlist aí de cânticos a capela, que eu estou cantando alguns hinos aí, tá bem? Já tem 58 hinos. Vai lá e desfruta aí, tá? E aprenda, né? Às vezes você não sabe o ritmo de algum hino que tá lá, tá bom? Então vamos lá, vamos ver esse livro. Uma exposição do livro de Éfeso associado à vida cristã, Escolhidos para a Riqueza, do Bob Hendren, publicado pela editora Vida Cristã. Eu vou estar lendo aqui a segunda capa, né, a parte de trás aqui, que diz o seguinte: Escolhidos para a riqueza. Você é especial. Deve ter um grande valor, pois foi escolhido pelo melhor. Todos nós fomos escolhidos, da mesma forma que um objeto valioso é resgatado de um monte de refúgio. Relacionamentos enriquecidos, maior compreensão de si mesmo e um ministério mais satisfatório o aguarda enquanto lê esta exposição popular de Efésios. Vamos ver sobre o autor. Bob Hendren é ministro da Igreja de Cristo em Donelson, Nashville, Estados Unidos. Uma exposição do texto grego associado à vida cristã fez dele uma figura muito solicitada para participar de retiros, seminários e pregação de sermões. Hendren trabalhou como presidente da Associação de Alunos e formou-se na Faculdade David Lipscomb como orador oficial, diplomando-se em grego e oratória. Recebeu o doutorado em filosofia na Universidade Estadual de Louisiana. Bob Hendren e sua esposa Joyce têm 3 filhos, Débora, Diana e Bob. Bom, esses dados aqui foi de... ele escreveu em 1978 e essa tradução aqui foi traduzida e publicada pela editora Vida Cristã em 1983, tá bem? Então essas informações aí é de 1983, tá bom? Dedicatória. A Joyce, com amor e gratidão pelo seu apoio durante o período em que este livro foi escrito. Índice. Capítulo 1. Escolhidos. 2. Oração. 3. Riquezas. 4. Estrangeiros. 5. Mistério. 6. Poder. 7. Unidade. 8. Futilidade. 9. Imitadores. 10. Luz. 11. Servo. 12. Respeito. E 13. Luta. Isso vai ser o conteúdo que a gente vai estar vendo aí nesse livro, tá bom? Vamos iniciar o capítulo 1, Escolhidos, e diz o seguinte: O tempo e a distância foram virtualmente aniquilados. Em uma questão de horas, cruzamos distâncias que nossos pais levavam semanas para atravessar. Falamos instantaneamente com alguém em qualquer ponto do globo. Todavia, as distâncias interpessoais continuam vastas e profundas. As diferenças entre as gerações,
as diferenças entre os sexos, assim como as sociais e internacionais, são de tal magnitude que a humanidade desespera de vê-las transportadas. O, o sentimento doentio de sentir-se afastado de Deus é ainda maior do que esses golfos profundos. São muitos os que vivem com uma sensação vaga de dor e uma solidão corrosiva. Treinados e educados para avaliar tudo de um ponto de vista humano, esses seres verdadeiramente perdidos se arrastam pela vida com um sentimento mínimo de propósito. Eles se envolvem em relacionamentos a curto prazo, sem qualquer compromisso, a fim de escapar ao vazio da vida. Eles experimentam sexo, drogas, álcool, estoicismo ou ambição, a fim de aliviar o sofrimento da falta de amizade com Deus ou outros seres humanos. Nenhum desses sintomas de separação de Deus é novo. Existe uma espantosa semelhança entre nosso mundo moderno e o do apóstolo Paulo. Paulo observou uma sociedade pagã que perdera sua perspectiva, repleta de cinismo desesperador de indivíduos que não conseguiam encontrar o seu caminho. Os conceitos feitos por eles a respeito de Deus e da humanidade eram como os nossos, distorcidos e vagos. As pessoas eram usadas e manipuladas por políticos e militares maníacos pelo poder. Pão e jogo era o clamor da antes nobre plebe romana. O ódio, como um vírus comum, contaminava coração após coração. Tudo isso soa moderno, como as manchetes escandalosas de amanhã. As necessidades dessas pessoas eram evidentes para Paulo, assim como seriam as nossas. Em contato com a graça de Deus, como ele se achava, podia ver que apenas uma solução radical daria resultado. Não havia meias medidas. Tanto os que odiavam como os que eram odiados precisavam de uma nova perspectiva, a perspectiva de Deus. Era necessário que se alinhassem do ponto de vista de Deus. Só um olhar penetrante para a sua condição de pecadores e a possibilidade da graça poderia abrir seus corações e esclarecer sua confusão moral. Paulo apresentou o plano de Deus para a humanidade com perfeita nitidez. Ele exigia nada menos do que unir todos os homens e mulheres numa nova humanidade. Um relacionamento novo com Deus e uns com os outros através de Jesus Cristo foi proposto e, em muitos casos, aceito com alegria. A carta aos Efésios é a apresentação do grande plano de Deus feita por Paulo, a fim de levar as pessoas a verem as coisas segundo o conceito divino. Esta epístola fala com eloquência a todas as eras, e mesmo em nossa época de desespero, ela mantém a mesma esperança radiosa de reconciliação e unidade. A igreja de Éfeso era um microcosmo do mundo daquele tempo, fervilhando com uma mistura de paganismo, misticismo e violência. Atos 19 contém informação básica sobre o ministério de Paulo em Éfeso. A carta do apóstolo trata, porém, de mais coisas além das necessidades e problemas específicos dos efésios. Em todos os sentidos, ela é um resumo abrangente do grande propósito de Deus em Cristo,
e das implicações práticas no que se refere à aceitação da soberania de Jesus. Os comentaristas notam com frequência essas ênfases doutrinárias e práticas. Todavia, não se deve descartar demasiado esta divisão. A doutrina jamais pode separar-se da vida. A salvação não é alcançada por dominarmos uma fração da doutrina, mas por permitir que esta molde nossas vidas. A doutrina nos transmite as ideias certas sobre Deus e o que ele fará acontecer conosco se crermos nele. Subtítulo: O ponto de vista de Deus. Está lá em Efésios 1, versículo 1 e 2. Ter a ideia certa sobre Deus é um ponto central em Efésios. Paulo diz que ele é um apóstolo por vontade de Deus. Ele aborda esta carta e todo o seu ministério de acordo com o conceito divino. A carta aos Efésios é uma observação das condições espirituais mais importantes, segundo Deus. Paulo nos apresenta um tremendo desafio, pedindo que olhemos para Cristo, para as bênçãos espirituais, para a igreja, para a nossa salvação e nosso irmão. Olhemos tudo do ponto de vista do Senhor. Isso é difícil, pois geralmente avaliamos tudo segundo nossos próprios padrões, e que praticamente impedem que possamos fazer isso de uma outra perspectiva. A verdadeira chave para compreender outra pessoa é ver as coisas pelos seus olhos. Os sábios entre os índios diziam: não fale mal de ninguém até que tenha andado 8 dias em seus mocassinos. Você já olhou para um retrato seu, mal tirado, e disse: não gosto dele, não sou eu. E você, de um ponto de vista, não, é você de um ponto de vista que não lhe agrada. Temos problemas em ver-nos como Deus nos vê. Talvez não vamos gostar do retrato. Devemos primeiramente ficar impressionados com Deus antes de podermos ver as coisas e realizar nossa vida e nossa missão conforme o conceito dele. Pense no encontro que Isaías teve com Deus. Está lá em Isaías capítulo 6. Quando Isaías viu o Senhor assentado em alto e sublime trono, toda a sua perspectiva pessoal e a sua missão se modificaram. Ele reconheceu o seu pecado e dedicou sua vida à causa de Deus. Efésios tem início com o mesmo objetivo. Nós nos defrontamos com os atos verdadeiramente impressionantes de Deus e dessa impressão surge nossa resposta a Ele, cheio de amor. Quase todas as ideias erradas sobre religião podem estar ligadas à ideia errada sobre Deus. Paulo conhece o nosso problema. Não estamos suficientemente impressionados com Deus e seu plano para salvar-nos. O homem precisa conhecer a Deus a quem está tentando responder. Esta é a razão pela qual Paulo eleva este grande hino de louvor. Está lá em Efésios 1, de 3 a 14. Este hino, de uma sentença no original, louva Deus Pai, que planeja e realiza a nossa salvação. Deus Filho, que morre para remir-nos, e Deus Espírito Santo, que habita em nós depois de nossa conversão. Quando sabemos o que Deus tem para nós, podemos responder em profundidade. Quase todas as ideias erradas sobre religião
podem estar ligadas à ideia errada sobre Deus. Uma religião materialista, centrada no homem, como o paganismo dos gregos, podem ser a fonte de sua visão inadequada de Deus. Os crentes de hoje, que enfatizam demasiadamente o dever e uma mentalidade condicionada, refletem sua perspectiva inadequada de Deus. Eles o veem como uma espécie de mandão universal, que transmite ordens insensatas a serem obedecidas. Afinal de contas, quem manda é ele. Paulo, porém, apresenta uma visão equilibrada e incisiva de Deus em ação. Ele quer que compreendamos e apreciamos o amor, o planejamento e a direção que passou de Deus para o homem. Chamaremos Deus de abençoado quando vemos nossa salvação e gozamos de suas bênçãos espirituais. Subtítulo: Escolhidos em amor, Efésios 1, versículo 3 e 4. Nós fomos escolhidos. A primeira linha em nossa lista de bênçãos espirituais é nossa escolha por Deus, como objetos de seu amor e misericórdia. Está lá, Efésios 1, 4. Fomos apanhados, entre aspas, como o homem resgata um objeto valioso da lata de lixo. Deus escolheu seu povo antes da fundação do mundo. Este não é um enigma teológico, mas um tribunal à graciosidade de Deus. Deus quer que tenhamos tesouros ilimitado em Cristo. Ele tem também um tesouro ilimitado para nós. Devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu para representar sua glória e graça diante de um mundo decadente. Trata-se de uma escolha graciosa, fazendo lembrar as palavras do Senhor a Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amava. Três conceitos emergem da escolha divina. Primeiro, qualquer participação em Deus e suas bênçãos só é feita com base em sua escolha. Ninguém pode convidar a si mesmo para entrar em comunhão com Deus, mas sua entrada se faz nos termos de Deus. Segundo, a comunidade de crentes em Deus não é uma casualidade da história. O povo de Deus entra em relação com ele e uns com os outros unicamente como resultado de atos deliberados e bem planejados por Deus. Não se trata de uma inovação ou decisão de última hora. Terceiro, Deus conhece nossa natureza e necessidades ainda antes de nós. Ele já se dispunha a ajudar-nos desde antes da fundação do mundo. Como é grande o contraste que existe entre a disposição de Deus para ajudar os homens e a nossa falta de percepção. Quando nossa filhinha começou a andar, minha esposa e eu não estávamos absolutamente preparados para a sua grande atividade e consequentes resultados: raspões nos joelhos e pequenos ferimentos. A toda hora eu precisava correr para buscar esparadrapo e mercúrio cromo. Logo, aprendemos a ter essas coisas à mão para os
casos de necessidade. Como é natural, o fato do esparadrapo estar no armário não a forçava a machucar o joelho, mas nós ficamos preparados para o caso disso acontecer. Tínhamos finalmente descoberto a natureza dela. Deus também conhece a nossa natureza. Ele preparou-se antecipadamente para satisfazer nossas necessidades. Este é um sinal seguro de um pai amoroso que realmente se preocupa. Subtítulo: Escolhidos primeiro. Você tem valor porque foi escolhido pelo melhor. Todos nós passamos por rejeições nessa vida, talvez por parte de amigos, às vezes pelos pais, por aqueles com quem nos associamos ou num outro nível qualquer, pessoal ou impessoal. Fomos cortados do grupo, não conseguimos o emprego desejado ou nos sentimos desprezados por alguém a quem amamos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quem quer que fosse rejeitado pelo serviço militar recebia a designação, abre parênteses, quarta categoria, fecha parênteses, dada pela junta de recrutamento. Canções foram escritas sobre esses pobres, entre aspas, quarta categoria. As garotas não queriam namorá-los, e eles eram objeto constante de zombaria e ridículo. Todos nós fomos, entre aspas, quarta categoria, em certas ocasiões. Essas rejeições ferem e confirmam nossa opinião errada de que não temos valor. Mas mesmo assim, Paulo nos diz que Deus nos escolheu. Ele não nos tolera apenas, ou permite com indiferença que permanecemos bem na periferia do seu grupo. Ele nos escolheu para, abre aspas, toda sorte de bênção espiritual, fecha aspas. Está lá em 1 Efésios 1, versículo 3. Toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Tenho uma lembrança viva de uma época em que estava na escola e meu corpo magro contrastava desfavoravelmente com os dos atletas musculosos que faziam parte das equipes esportivas. Quando os times eram escolhidos, eu me encolhia amedrontado juntamente com os outros na mesma situação. Nós sabíamos o que estava para vir. Em primeiro lugar, eram selecionados os tipos atléticos, convencidos. Você sentia que eles tinham plena consciência de suas virtudes musculares e esperavam uma classificação no primeiro ou pelo menos no segundo grupo. Mais tarde, depois de escolhidos, até as garotas mais fortes, é que eu era relutantemente chamado. Em certas ocasiões acontecia de um amigo escolher os times e então dava-se uma coisa maravilhosa. Houve dias em que fui chamado juntamente com a elite e cheguei até mesmo a pegar na bola. Sem qualquer mérito próprio ou capacidade especial, eu fui escolhido, mas unicamente porque um amigo fez a escolha. O mesmo acontece com a escolha de Deus. Não temos capacidade, nenhum direito à sua graça, nenhum músculo espiritual para flexionar diante dele. Nada temos a não ser a necessidade de um amigo. Nosso amigo nos escolhe. Quem poderia negar-se a fazer parte desse time? A escolha de Deus, além do mais, não é feita sem um propósito. Deus não nos chama para uma, entre aspas, busca intensa de alvos não analisados.
Como comentou um escritor contemporâneo, mas quer que sejamos, abre aspas, santos e irrepreensíveis perante ele em amor, fecha aspas. Está lá em Efésios 1:4. Nossa vida está repleta de escolhas sem um objetivo definitivo. Aliás, definido. Até uma escolha seria como a de um companheiro para a vida, é com frequência feita dando ênfase apenas à atração ou segurança material. Como pode haver qualquer progresso a partir de tais escolhas? A ideia de sermos, abre aspas, santo e irrepreensíveis, fecha aspas, dá conteúdo e direção à escolha divina. Ser santo significa, abre aspas, ser dedicado e consagrado a Deus e útil aos seus propósitos, fecha aspas. O santo não é uma entidade espiritual superior e convencida. Ele é desafiado a tornar-se cada vez mais semelhante ao Deus Santo, que não o escolheu ao acaso. Fomos escolhidos para que pudéssemos ser o povo de Deus, útil a Ele. Não fomos apenas selecionados, mas também recebemos permissão para participar do jogo. Subtítulo: Adotados como filhos. Efésios 1, versículo 5. Nós fomos convidados para entrar em uma comunhão com Deus, mas à distância, pois fomos, abre aspas, adotados como filhos, fecha aspas, em sua família. Não ficamos encalhados na periferia do reino. O filho adotivo é escolhido deliberadamente para gozar de todos os privilégios de acesso e amor que os pais possam prover. Uma menina adotiva deu a seguinte resposta quando um dos seus filhos legítimos perguntou sobre a sua adoção. Abre aspas. Nossos pais tiveram de aceitar você, mas eles não escolheram entre todas as crianças do mundo inteiro? Fecha aspas. Todos os nossos irmãos e irmãs na igreja partilham deste relacionamento familiar. Esta ideia da igreja como uma família é uma das mais instrutivas na Bíblia. Somos, abre aspas, todos filhos de Deus pela fé, fecha aspas. Paulo nos lembra em Gálatas 3, versículo 26 e 27, abre aspas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, fecha aspas. Mais tarde ele nos diz que não somos mais escravos, mas filhos, em Gálatas 4, versículo 7. Quanto mal tem sido feito na igreja por aqueles que possuem uma mentalidade de escravo e não de filho. Devemos compreender que os participantes da igreja não são membros de uma gangue espiritual em cadeia, mas parte de nossa família espiritual e juntos somos objeto do amor e interesse do Pai. Nós os amamos e participamos de um afeto comum por termos o mesmo Pai. Estamos na mesma família. Quando minha família se reúne, eu quero estar com eles. Quando nós sentamos para partilhar de uma refeição juntos, isso não significa que recebemos ordem para fazê-lo, mas sim que gostamos de nos reunir. Trata-se de um grande privilégio. Também gosto de comunicar-me com minha família. Quando eu fazia parte da Marinha, antes de casar-me, ficava ansioso para receber carta de minha noiva. Quando chegava alguma, não era preciso que ninguém me obrigasse a lê-la, pois a lia inteira, até mesmo nas entrelinhas. Jamais vi alguém, na hora da entrega da correspondência, jogar fora uma carta ou deixá-la sem abrir, dizendo: é só a carta de minha namorada, vou vê-la depois de tomar um refrigerante. Nada disso, pelo contrário, todos devoravam as cartas
como homens famintos. Não é estranho que os membros da família de Deus tenham de ser pressionados para ler as cartas de nosso Pai Celestial? Como deveria ser motivo de júbilo ler as boas notícias de nosso Pai, falando-nos de seu amor e orientando nossas vidas? Estamos na família de Deus. Ninguém precisa obrigar-nos a voltar à noite para o seio da família. Quando nossa família em Deus se reúne, queremos estar com ela e com nosso Pai Celestial. Fazemos parte da família. Nossa família espiritual fica grandemente mudada quando reivindicamos essa bênção. Subtítulo: A Sua Graça Gloriosa. Efésios 1, versículo 6. Através de toda essa sessão de Efésios, ouvimos a gloriosa refração de Paulo, abre aspas, para louvor da glória de sua graça, fecha aspas. O apóstolo jamais se cansou da graça divina. Ele sempre a enfatizava em toda parte, constantemente. Em seus dois grandes tratados sobre a graça, Romanos e Gálatas, ele demonstra que abandonar o conceito de graça é abandonar a Deus. Não podemos dizer, abre aspas, a sua ênfase é a graça e a minha o esforço humano, fecha aspas. Gálatas 1:6. O orgulho humano odeia a graça. O orgulho humano quer que o homem creia poder elevar-se por seus próprios recursos espirituais, mas a salvação pelo esforço humano é impossível. Apenas uma solução divina podia livrar-nos de nossa terrível escravidão ao pecado. Devemos ficar tão impressionados quanto Paulo com a graça divina. Não é possível passar por ela com uma simples definição e gastar nosso tempo discutindo a resposta humana à graça. Nossa reação é vital a fim de recebermos a graça de Deus, mas a resposta não a alcança por direito. Nossa resposta deve surgir de um coração profundamente convicto de que a salvação tem origem no amor de Deus. A graça dá testemunho do ponto a que Deus está disposto a chegar a fim de garantir nossa redenção do pecado. A graça custou a Deus o seu Filho. Subtítulo: Remidos pelo sangue. Efésios 1, versículo de 7 a 10. A redenção significa que um preço foi pago para libertar-nos do pecado. Podemos ter dinheiro suficiente para comprar todo gado do Texas, fazer uma estação de esquis no Monte Everest, ou alugar os melhores guardas-costas do mundo, mas não temos nenhum recurso para obter nossa liberdade pessoal do pecado, nem mesmo um só. Nossos erros só podem ser perdoados às custas do sangue do Filho de Deus. Não existe uma varinha mágica para ser brandida. Não será feito um anúncio público do céu sobre uma anistia divina. Apenas a solução de Deus fornecida à maneira dele, o caminho da cruz, é que pode trazer a redenção. A graça tornou possível o impossível. Posso ser perdoado. Sou perdoado, serei perdoado. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Em Efésios 1:9. Ninguém forçou a isso. Ele o fez livre e generosamente, como um sinal de seu prazer. A palavra, entre aspas, mistério, significa um segredo revelado àquele que deseja saber qual a vontade de Deus, mas encoberto ao que evita o Senhor. Nas palavras do matemático Pascal, abre aspas, a luz suficiente para aquele que quer ver,
e treva suficiente para o que não quer, fecha aspas. Este segredo revelado, antes encoberto, mas agora disponível, fala do plano ousado de Deus posto em ação no momento exato. Efésios 1:10. Este arranjou ou, entre aspas, dispensação. O termo no original significa plano, administração ou arranjo. De Deus tem a finalidade de, abre aspas, unir ou resumir tudo em Cristo, fecha aspas. Deus propõe fazer de Cristo o centro e o unificador de tudo. O, o infinitivo verbal, entre aspas, unir todas as coisas, vem de um verbo grego raro na literatura antiga. Ele significa, entre aspas, levar algo a um final, ou, entre aspas, juntar várias partes de modo a constituir um todo. A ideia de, entre aspas, resumo, parece ser que Cristo foi designado por Deus como o único em quem qualquer tipo de real proximidade pode ser encontrado. Cristo foi designado por Deus para juntar tudo. Ele é o único suficientemente poderoso para unir nosso mundo ou nós mesmos. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 também. Só nele pode existir real unidade. Cristo nos junta de um modo verdadeiramente novo. Efésios 1:10. Não somos apenas fragmentos de ruínas na exploração da população, na explosão da população, mas parte de uma nova humanidade unida de um novo modo por Cristo. Subtítulo: Nossa herança espiritual. Efésios 1, capítulo 11 a 14. Paulo faz uso do pronome nós, indicando que o povo escolhido de Deus fazia parte da velha e da nova Israel. Ninguém será excluído da nova Israel por causa de sua função. Paulo passa então para os gentios, usando vós, e acrescenta a importante palavra também, indicando que os gentios participam igualmente no Espírito, que é o, entre aspas, penhor, que é a garantia da sua herança. Está lá em Efésios 1, 13 e 14. Assim sendo, todas as bênçãos da herança de Deus acha-se à disposição de todos que confiarem em Cristo. Nossa esperança é uma bênção espiritual. Não se trata de uma transação de propriedade material. Deus não dá sua herança aos que possuam certas propriedades físicas, mas aos que, pela graça, foram adotados em sua família. A ideia de penhor é um, entre aspas, direito permanente a esta bênção, fecha aspas, segundo o conceito do Velho Testamento quanto a este termo. Efésios 1:14. Um conhecimento mais profundo da palavra, entre aspas, penhor, arrabon, em grego, foi provido mediante descobertas feitas em papiros antigos. O sentido básico da palavra nas transações comerciais da época é de uma parte adiantada daquilo que seria completado mais tarde. Por exemplo, um documento antigo fala de um certo Lambon, um caçador de ratos, que recebeu 8 dracmas como adiantamento a Rambon, abre aspas, para que apanhe os ratos enquanto estão com os filhotes, fecha aspas. No primeiro século, o termo, entre aspas, penhor, era também usado de uma outra forma para significar, abre aspas, uma mulher prometida em casamento, fecha aspas. Outra cultura
empregou a mesma palavra para, abre aspas, anel de noivado, fecha aspas. Paulo quer então que saibamos que Deus garantiu a sua herança aos que depositaram sua confiança em Cristo, dando-lhes o Espírito Santo como prometido, conforme está lá em Atos 2, 38, 39 e Atos 5, 32. O Espírito Santo em nossas vidas é a garantia de Deus de que, embora já seja ótimo ser cristão hoje, coisas mais maravilhosas ainda nos esperam. Deus nos deu entre aspas, penhor sobre isso, sobre isto, para que seja capaz, para que seja eficaz, um penhor ou garantia precisa estar na nossa posse, da mesma forma que você mantém o seu poder, a sua autorização ou garantia, para que ela tenha valor. Você deve permanecer um, um crente que vive pela fé. A posse do Espírito é uma dimensão dessa fé. O Espírito Santo não nos foi dado para que pudéssemos ter experiências melhores e mais vivas do que os demais. Pelo contrário, o Espírito nos lembra dramaticamente que nosso Deus nos escolheu especialmente e partilha de si mesmo conosco agora. Ele também proverá para que recebamos nossa herança completa. Ele fez tudo para que nossa salvação final fosse possível. Devemos ser dele, para louvor da glória da sua graça. Terminamos o capítulo 1, depois a gente vai ler o capítulo 2, que vai falar sobre oração. Se você está gostando da leitura desse livro, e Escolhidos para a Riqueza, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob Hendren, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal e acione aí o sininho para a hora que eu fizer a próxima leitura, né? Todos vocês sejam avisados, tá bom? Também se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, ou qualquer uma outra dúvida aí da Bíblia, peço para que vocês escrevam para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar sua dúvida. Ou se você mora longe, podemos fazer isso também hoje por videochamada, tá? Hoje a modernidade nos ajuda, né? Como a gente viu aí no início da leitura, né? Nos aproxima, tá bem? Agradeço a você o tempo que você tem desprendido e investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz com isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?